O nosso planeta esconde segredos que nem mesmo os maiores cientistas conseguiram compreender. Isso levando em conta que muitos deles dedicaram suas vidas a esse tipo de estudo. Esse fato, no entanto, tem uma explicação bem plausível. A imensidão dos oceanos abriga um número incontável de criaturas de todos os tipos. Além, é claro, de fenômenos tanto curiosos como misteriosos. A ciência estima que os oceanos têm uma profundidade média de aproximadamente 4.000 metros. Esse é um dos motivos de o ser humano ainda não conhecer todas as partes dessas águas misteriosas. Na verdade, um mínimo pedaço de todos os mares e oceanos da Terra foram explorados até agora, o que significa que ainda seremos surpreendidos várias vezes com alguma coisa ligada à imensidão desse lugar. Significa também que se algo quisesse se esconder, o fundo do mar seria ideal, visto que não chegamos lá constantemente. Com o passar do tempo, esse cenário aquático tem sido cada vez mais alvo de teorias da conspiração, algumas que inclusive parecem mesmo fazer algum sentido. Se você quer mergulhar de cabeça nessas águas profundas de mistérios e lendas antigas, então fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Geólogos têm mapeado cadeias de montanhas, florestas e tundas de areia nos desertos do mundo inteiro. Astrônomos, por outro lado, têm estudado e mapeado os céus acima. Entretanto, os oceanos do nosso tão famoso planeta azul continuam em grande parte inexplorados. Costuma-se dizer, e com razão, que temos uma compreensão mais completa acerca da Lua e de Marte do que do nosso próprio leito marinho. Parece absurdo, mas segundo dados científicos, é realmente verdade. O terreno do mar desempenha um papel fundamental no nosso ecossistema. Cristas e vales submarinos determinam padrões climáticos e correntes oceânicas. A topografia marítima influencia diretamente na gestão das pescarias que alimentam milhões de pessoas. Milhas de cabos subaquáticos conectam bilhões de pessoas por meio da internet. Os montes submarinos fornecem proteção contra possíveis riscos costeiros, como a aproximação de furacões e tsunamis. O estudo dos mares pode até mesmo fornecer pistas sobre o movimento pré-histórico dos seres humanos e da Terra. Em 2017, uma equipe internacional de especialistas de todo o mundo, unidos sob uma organização sem fins lucrativos conhecida como GEBCO, lançou o primeiro esforço para criar um mapa abrangente dos oceanos do mundo de forma geral. O trabalho aconteceu de formas bem variadas e recebeu certo grau de sucesso quando um sonar aquático foi utilizado. O pequeno dispositivo foi capaz de revelar pouco, mas indica que, com o tempo, mais progresso pode sim ser feito. Fica evidente, portanto, que as descobertas subaquáticas não são de interesse apenas de cartógrafos ou pesquisadores marinhos. Isso porque, muito abaixo da superfície do oceano, está um tesouro enterrado. Metais preciosos, elementos de terras raras, petróleo e diamantes. Riquezas que até agora permanecem inacessíveis até mesmo para os mais intrépidos exploradores. Durante o século passado, mapear as profundezas sombrias significava enfrentar os altos mares de modo literal. Era preciso suportar os desafios, percorrer distâncias enormes e passar isso para um papel, formando mapas cartográficos. Os marinheiros já gravavam sondagens nos mapas já no século XVI, mas não existiam padrões internacionais de terminologia ou escala. Isso significa que os primeiros mapas não eram apenas instrumentos rudimentares de navegação, mas também indicadores confusos e contraditórios. Não foi até a virada do século XX, uma época marcada pelo crescente interesse no mundo natural, e um grupo de geógrafos se reuniu para produzir os primeiros mapas internacionais do oceano. Um mapa biométrico global, isto é, um mapa completo do fundo do oceano, certamente ofereceria uma melhor compreensão do nosso planeta azul, algo fundamental para a ciência. No entanto, isso parece uma tarefa bem complicada.
Afinal de contas, não é por escolha própria que pesquisadores desconhecem o fundo dos oceanos, mas sim por falta de entendimento acerca das tecnologias necessárias. Atualmente, apenas 10% do oceano da Terra é mapeado. Aumente, por exemplo, o zoom no meio do Pacífico no Google Earth e você encontrará uma representação do fundo do oceano com base na batimetria por satélite e por gravidade, o que na maioria das vezes é apresentado com baixa resolução e com uma imprecisão enorme. Considerando que traçamos nosso sistema solar e mapeamos o inteiro genoma humano, é bastante surpreendente que não exista nenhum mapa completo do fundo do mar. Porém, a verdade é que o motivo dos oceanos não terem sido mapeados até hoje é bem simples. Os oceanos do nosso planeta são vastos, profundos e largamente impenetráveis. Uma verdade que, infelizmente, a ciência tem aceitado já por um bom tempo. E é a partir desse ponto, pensando na imensidão do oceano, que o enredo da história começa a ficar ainda mais misterioso. Acontece que, como bem sabemos, tem se tornado cada vez mais comum que histórias místicas tenham relação com o fundo do mar. Muito se pensa, por exemplo, que o fundo do oceano tenha sido no passado o lar de grandes civilizações que desapareceram no tempo. Outros afirmam que no fundo do oceano existe uma passagem secreta capaz de levar a outro plano e que essa estrada seria localizada no famoso Triângulo das Bermudas. Ou seja, as histórias e lendas são muitas. Em 19 de junho de 2011, por exemplo, algo fascinante aconteceu. A empresa de mergulho com sede na Suécia, Ocean Explorer, ou OceanX, descobriu algo extraordinário. Uma equipe estava fazendo explorações no Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia, procurando tesouros afundados, quando uma imagem muito incomum apareceu de repente no radar de seu sonar. Um objeto cilíndrico de 60 metros de diâmetro foi descoberto a uma profundidade de aproximadamente 83 metros, algo que a equipe nunca tinha visto antes em todos os seus anos de exploração marítima. Algum tempo depois, quando a ocorrência foi publicamente divulgada, essa ocasião ficou conhecida como a Anomalia do Mar Báltico, ou o OVNI do Mar Báltico. O nome parece exagerado, mas segundo a equipe que fez a descoberta, faz todo o sentido. Isso porque, de acordo com seus dados e as marcas vistas no radar de seu submarino, o objeto afundado muito se assemelhava a uma nave espacial, daquelas que vemos em filmes e séries de invasão extraterrestre. O objeto parecia mais como um cogumelo gigante, medindo de 3 a 4 metros a partir do solo, com laterais curvadas e bordas ásperas. O objeto tinha um buraco em formato de ovo que levava para dentro a partir do topo, como uma abertura. No topo do objeto, eles também encontraram estranhas formações circulares de pedra, quase como pequenas lareiras. As pedras estavam cobertas com algo que lembrava fuligem, disse um dos pesquisadores daquela equipe. Ainda sobre o membro da equipe OceanX e mergulhador profissional Stephen Hogerborn, que estudou o caso, afirmou durante seu relato que aparelhos eletrônicos apresentam mau funcionamento sempre que encontram-se nas proximidades da descoberta misteriosa. Além de sua estrutura física, os mergulhadores que observaram de perto o objeto dizem que há um longo caminho de 300 metros que pode ser descrito como uma pista de pouso. É como se aquele enorme objeto tivesse deslizado pelo fundo do mar até finalmente parar, 300 metros depois. Peter Lindenberg, um dos fundadores do time sueco OceanX, sempre deixou claro que eles não estão dizendo que se trata de uma nave espacial de qualquer espécie. Entretanto, eles não sabem do que se trata. Primeiro pensamos que se tratava só de uma pedra, mas isso é algo mais. E como jamais constataram atividades vulcânicas no Mar Báltico, a descoberta ficou ainda mais esquisita. Como leigos, podemos apenas especular como isso poderia ter sido feito pela natureza, mas é a coisa mais estranha que nós já presenciamos como mergulhadores profissionais. Curiosamente, muitas pessoas ligaram o OVNI do Mar Báltico com essa imagem. Talvez por ambos manter uma aura mística ao redor de si, o assunto deu o que falar alguns anos atrás quando foram divulgados.
Para falar a verdade, especialistas nem sabem se os dois são mesmo reais, e pensam talvez de se tratar de uma farsa bem feita. Em sua opinião, é possível que ambos os casos sejam mesmo reais? Será que os mares do nosso planeta são mesmo um ambiente à parte e raro, onde as mais bizarras coisas acontecem?